Amém, pessoal. Desculpa a demora, mas tivemos inúmeros problemas de transporte, problemas na internet. E só agora conseguimos, depois de mais de meia hora, né, conexão. Então, vamos fazer a nossa live. Amém? Aleluia. Conhecia e ouvi falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia e ouvi falar, mas agora de contigo andar, Supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Tu és bom, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Digno de honra, oh, aleluia. Maravilhoso tu és, maravilhoso, oh, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, amém, queridos. Amém. Então, apesar de todas as dificuldades, mesmo assim nós vamos continuar, né? Vamos fazer a nossa live. Não sei o que aconteceu, mas com certeza não é da vontade do Senhor. Então vamos, agora conseguimos a nossa conexão e começar a nossa live. Eu tenho certeza que vamos aprender mais do Senhor, né? Nossa live Salmos da Fé, continuando hoje com os Salmos 62 e
63, tá? 62 e 63, que é mais um salmo de Davi, o Salmo 62, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derrubardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa, porque dele vem esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então, em Deus, a minha forte rocha, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, e 2 vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo a sua obra. Amém? Aleluia. Você vê que é uma constante nesse Salmo 72, o fato que Davi está dizendo somente em Deus. E somente em Deus a salvação, somente em Deus há poder. Ele chega ao ponto a dizer que 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence ao Senhor. Então a tônica desse salmo é o reconhecimento que tudo vem de Deus e que deve-se ter um coração agradecido, reconhecendo que todo o poder vem de Deus, toda provisão vem de Deus, toda salvação vem de Deus, toda cura vem de Deus. Amém? Isso é um coração agradecido. É um coração cheio de fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que importa que aquele que o busca creia que Ele existe, que se torna galardoador. Então, essa crença, essa fé na existência, na prioridade, de que tudo vem dEle, que a salvação vem dEle, que a glória vem dEle, que o poder vem dEle, que os benefícios vêm dEle, que a cura vem dEle, que os presentes, que a provisão vem dele, isso é básico na fé, irmãos. E essa é a tônica do Salmo 62. Tudo vem de Deus. Claro que não estamos falando de tudo que é mal, estamos falando de todo benefício, porque a Bíblia deixa claro lá em João 10:10, quando Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então tudo que é do mal vem para matar, roubar e destruir. E tudo que é de Deus tem a ver com vida, com abundância, com provisão. Amém, queridos? Então, chega também outra coisa importante que ele toca aqui, além de tudo isso, que se deve reconhecer que tudo vem de Deus, é a questão do que ele diz no versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração, né? E aqui faz menção àquilo que tantas vezes é colocado na palavra de Deus, e eu digo também no Novo Testamento, porque muita gente pensa que isso é uma coisa típica do Velho Testamento, mas muito pelo contrário. Na verdade, a tônica no Velho Testamento, no geral, era de que toda pessoa abençoada por Deus era próspera e tinha riquezas, tá? No Novo Testamento, isso também é verdade e vale para nós, tá certo? Mas os discípulos ficaram impressionados quando Jesus comunicou aquilo que aconteceu depois daquele jovem rico que veio perguntar o que é que precisava para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu a ele que ele devia vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir ele. Quando o jovem saiu entristecido, Jesus disse: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. E aí ele faz uma retificação para deixar mais claro: quão difícil é entrar aqueles que confiam nas riquezas. Pois bem,
Então os discípulos ficaram impressionados e disseram: se é assim, quem é que vai entrar? Por que os discípulos ficaram impressionados? Porque os discípulos sabiam que fazia parte da lei do Senhor essa tônica, que quando alguém é enriquecido, veio a bênção do Senhor sobre eles. E para eles ficava difícil de entender como é que alguém que estava cheio de riqueza era difícil de entrar no reino dos céus. Mas Jesus falou bem claro, é aquele que confia nas riquezas. Mas sejamos sinceros, né? Sejamos práticos, sinceros. Ser rico não é um pré-requisito para a condenação, mas sabemos que a maioria das pessoas que têm muitas posses, muitas vezes se deixam ser controlada e dominar pelas riquezas, especialmente os filhos daqueles que conseguem isso, né? Muitas vezes pessoas trabalham desde da pobreza, quando não tinha nada, e conseguem enriquecer, e às vezes, por causa disso, conseguem reconhecer que, como veio de um ambiente pobre, né, não deixa essa riqueza entrar no coração, às vezes. Mas também é muito difícil os filhos, aquelas pessoas que já nascem em berço de ouro, manter um coração ligado no que realmente é importante. Por isso que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque na verdade a estatística é que a maior parte deles se deixam enriquecer, se deixam dominar pelo dinheiro. Então, riqueza não é pré-requisito para a condenação, mas com certeza é o pré-requisito para uma tendência a se deixar controlar pelas riquezas. Então é preciso a pessoa que é rico e nasceu de novo ter isto sempre em mente no coração. Por isso que Paulo chega ao ponto de dizer que não permita que os ricos, diga aos ricos do presente século, que não ponham sua confiança na instabilidade da riqueza. É interessante que quando há esse texto, né, também há aquela repreensão dizendo que o amor ao dinheiro, é o mesmo texto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todos, irmãos, todos, assassinato, traição, tudo vem por causa do amor ao dinheiro. Por quê? As pessoas podem pensar, mas a pessoa que é ruim, tenta matar o outro, tem a ver com dinheiro, ou adulterar. Tem a ver, porque a pessoa que ama o dinheiro, ela mostra uma certa tendência de defeito de caráter, que é aquele caráter voltado sempre para o egoísmo, para a carnalidade. Por isso que a raiz de todos os males é realmente o amor ao dinheiro. Então, precisamos entender que não é pecado ser rico, não é pecado ter provisão e prosperidade, mas é pecado se deixar dominar por essas coisas. E a gente sabe quando a pessoa é dominada por alguma coisa, não é só riqueza, qualquer coisa. Você sabe quando alguém é dominado, por exemplo, pelo futebol. Como é que sabe que ele é dominado pelo futebol, essa pessoa é dominada pelo futebol? Porque só vive falando de futebol. A gente sabe quando alguém é dominado por qualquer coisa, por comida, por cibernética, por computadores, porque só fala daquilo. Mas alguém que realmente é controlado pelo Espírito Santo vai sempre falar, na maioria das vezes, sobre a palavra. Viu qual é a diferença? Então eu digo isso porque às vezes tem pessoas que dizem que não são controladas pelo dinheiro, mas tudo que falam é a respeito de dinheiro. É como ganhar dinheiro, como ganhar mais dinheiro, me diz aí o que é que precisa para a gente ganhar mais dinheiro, e tal, e tal, e tal, e pouco fala da palavra. Eu conheci alguns crentes, infelizmente, né, com muita tristeza, que iam todos os domingos para a igreja, mas toda a conversa era voltada para como ganhar dinheiro. Bom, segundo os padrões da palavra de Deus, essa pessoa ama Mamon, o Deus do dinheiro, porque só fala daquelas coisas, e essa pessoa é controlada pelo dinheiro. Então precisamos ter muito cuidado. É por isso que há muitas advertências desse tipo na palavra de Deus. E aqui no versículo 10 diz que se vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. O nosso coração tem que estar sempre só no Senhor, porque a nossa provisão e a nossa riqueza vem do Senhor. É por isso que precisamos dar dízimos e ofertas, porque isso é um reconhecimento que tudo vem dele, é uma consagração das nossas finanças. Os nossos celeiros serão abastecidos porque a nossa confiança está no Senhor. Então a tônica desse salmo é isso: tudo que é bom vem de Deus. Tiago capítulo 1 diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de onde não há sombra nem variação. Porque segundo o seu querer,
Ele nos criou como que primícias das suas criaturas. Isso é o que está escrito no texto de Tiago, capítulo 1. Então, ele nos criou como primícias, por isso ele dá tudo de bom para a gente. Provisão, saúde, proteção, etc, etc. Ontem nós tivemos um culto de oração aqui e nós falamos no final sobre isso, que precisava os crentes crerem de todo o coração na proteção de Deus. E glória a Deus, veio uma testificação quando uma das nossas irmãs, né, a Edileuza, deu um testemunho tremendo, que ela ficou cuidando de uma criança, né, dentro de um quarto de hospital, e tinha outras pessoas lá, e dentre essas pessoas, 3 deram positivo para o Covid-19, 3, e ela, crendo nessa palavra que nós pregamos aqui sobre a proteção de Deus, e é preciso crer nisso, ela fez o teste e não deu positivo, deu negativo. Glória a Deus, irmão. Como é que a pessoa está dentro de um ambiente, cuidando de crianças e tal, e 3 pessoas que estavam lá deram o Covid-19, isso demoradamente, não é assim, foi lá, visitou, passou 15 minutos, foi embora, não. E não teve, irmãos, por causa da proteção de Deus. Então não entre em qualquer lugar, como por exemplo, às vezes as pessoas precisam de um transporte coletivo, e vai no transporte coletivo, precisam ir no supermercado para comprar alguma coisa, e qualquer coisa que for fazer, claro, você deve ter os cuidados, você deve colocar a sua máscara, você deve passar o álcool gel na mão e tudo mais, evitar aglomeração. Mas sabemos que, por exemplo, sejamos sinceros, um supermercado é um ambiente muito mais insalubre, perigoso para se pegar uma pandemia como essa aí, o Covid-19, do que uma igreja. As igrejas estão com poucas pessoas, mais de 2 metros entre um e outro, álcool em gel e tudo, mas no supermercado tem alta rotatividade, mesmo que só entre certas quantidades de pessoas, mas aí sai um, entra outro, naqueles ali sempre entra alguém com Covid-19, sendo vetor da doença. E tem as prateleiras, eles não ficam desinfetando o que está na prateleira, você pega lá naquelas mercadorias, então há muito mais perigo dentro de um supermercado do que nas igrejas. Mas voltando ao ponto, quando você entrar no supermercado, creia na proteção de Deus, tenha cuidado, tudo bem, tome cuidado com todas as coisas, mas é preciso você crer na proteção de Deus, porque faz parte do pacote da salvação a proteção. Aí você pode estar pensando, pastor, isso não é uma ilusão não? Já ouvi falar de tantos irmãos que pegaram. Irmãos, eu estou ministrando a palavra de Deus, e é para cada um que crê na palavra de Deus. Eu não posso dar conta da vida de ninguém, eu só posso dar conta da minha vida, mas como pastor eu preciso dizer a verdade, eu preciso pregar a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, né? A pregação de Cristo. Então quando você ouve a palavra vai gerar fé, irmãos, e é esse o dever de todos nós, pregar a palavra para gerar fé, porque esse é o motivo pelo qual Jesus veio, para desfazer as obras de Satanás. Não é o que está escrito na Bíblia, mas alguns pensam, alguns pregadores até ministram dizendo que Jesus veio para tu ter passagem para ir para o céu, e ser salvo e para ir para o céu. Isso é só parte da salvação, irmão. A salvação, a palavra salvação, no original grego, que é sozo, significa cura, preservação, proteção. Então tudo isso faz parte do pacote chamado evangelho. Evangelhos são boas novas, boas no plural. Uma das novas é ir para o céu, as outras novas têm saúde, cura, preservação e tudo mais. Então tem até pastor que acha que isso aí é exagero, que é fanatismo. Mas irmão, se você não crer, não vai acontecer, irmão. Se você entrar num ambiente como esse, com medo, ou num hospital, ou visitar alguém, ou entrar num supermercado, ou num transporte coletivo com medo, você é um sério candidato a pegar, porque medo é uma fé no negativo. Amém? Medo é uma fé no negativo. Medo é uma fé na obra de Satanás. Medo é uma fé nas coisas naturais. Medo é uma fé na doença, na morte e na miséria. O contrário de medo é fé, irmãos. Fé é crer nas verdades e nas promessas da palavra de Deus, irmãos. Então, não é para você, segundo a palavra, viver com medo. Você não é para ter medo de nada. E nem tampouco medo da morte, não é verdade? Se for para o Senhor, glória a Deus.
Mas também nós não vamos entregar as nossas vidas assim, então vou morrer logo. Não é assim, irmãos, porque foi justamente esse o problema com os irmãos da igreja primitiva, não dos primeiros 100 anos, mas depois que começou a perseguição por parte do Império Romano. Se tornou uma glória e uma grande bênção ser Marte no Coliseu ou em qualquer tipo de perseguição do Império. Por conta disso, as pessoas se sentiam, os fiéis se sentiam felizes em entregar suas vidas. Amém. Encomendaram suas vidas ao Senhor e com certeza estão com o Senhor. Mas existe uma tendência, quando você quer simplesmente morrer, você vai ligeiro, né? Se você começar a dizer, eu quero ir para a glória, eu quero ir para a glória, você vai ligeiro, porque vai ser conforme a sua fé. Mas se você realmente não quer ir logo agora, não porque tem medo de morrer, mas porque precisa cumprir o seu papel, aquilo que Deus projetou aqui nesta terra, você pode exercer sim a sua fé para viver uma vida de cura e de proteção e de provisão. Paulo dizia, olha, eu não sei o que é que eu quero, é muito melhor estar com o Senhor, que é infinitamente melhor, mas também tenho que cumprir aqui. Com certeza não é normal que uma pessoa, um cristão que está andando com o Senhor morra logo cedo. A vontade de Deus é que você cumpra aquilo que Ele determinou para a sua vida. Então precisamos ter isso em mente, com equilíbrio, porque senão nós entregamos nossa vida logo para morrer e muitas vezes não sabemos que o que está em operação aí é um espírito de morte, um espírito satânico que está trazendo medo para que você viva uma vida de miséria, de tristeza, esperando só morrer de hoje para amanhã. Não seja assim, está quebrado isso em nome de Jesus. Você tem que viver conforme a fé, porque a vida em abundância é uma promessa de Deus. Mas o Salmo 62 diz isso, a tônica é isso, que tudo vem de Deus, tudo que é de bom vem de Deus. E é lindo quando ele diz isso aqui, né? Uma vez eu ouvi, né? Ele diz assim, deixa eu ver onde é que encontra, o versículo 10 eu acho, 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Ele. Então, tudo que é de bom vem dele. Amém? Glória a Deus. Vamos para o outro salmo, o Salmo 63. Salmo 63 também é um salmo de Davi e diz o seguinte, a partir do versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, em Ti busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos, aleluia. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Que salmo poderoso isso, né? Esse salmo é bastante conhecido, porque ele diz no versículo 3, né? Esse versículo 3 é muito conhecido, que diz assim, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Havia até um corinho, uma música antiga, que te dizia isso, né? A Tua graça é melhor que a vida, a Tua graça é melhor que a vida, meus lábios Te louvam e a Ti bendirei, em Teu nome minhas mãos levantarei. Então eu cantava isso, eu me lembro que quando eu me converti era muito comum cantarem essa música, e é baseada no versículo 2 e 3, né? Assim eu contemplo, versículo 3 e 4, que diz, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver,
em teu nome levanto as mãos. É exatamente o que diz a música, né? A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam e a ti bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Aí continua o corinho, as minhas mãos eu levantarei, e vai repetindo em cima desse salmo poderoso. Realmente é a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus é algo poderoso. Comumente se costuma ensinar que graça é um favor imerecido. Mas, na verdade, quando você vai fazer um estudo profundo nas cartas de Paulo, principalmente que Paulo fala muito sobre graça, né? Então você vai ver que graça é muito mais do que isso. Essa é só uma característica de graça. Paulo chega a dizer que o que ele fez foi por causa da graça de Deus com ele. Chega a dizer e dá a entender que graça é uma forma de poder. Então eu considero a melhor definição de graça o seguinte: graça, conforme isso, né, todo esse estudo, a graça que é melhor que a vida, que está aqui no Salmo 63, é um poder capacitador de Deus que é dado imerecidamente, né? Mesmo que você não merecia, Deus na sua bondade, porque Ele é maravilhoso, Ele dá vida em abundância, tudo que é bom, tudo que é perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de onde não há sombra nem variação. Ele na sua bondade, Ele capacita você com poder através da sua graça. É exatamente isso que a graça é. A graça não é só um coração grato. O coração grato é a consequência de quem é agradecido por causa da graça de Deus. A graça não é só também um favor imerecido, é um favor de capacitação poderosa que é dada a nós. Essa graça de Deus nos trouxe a salvação, né? A salvação vem por intermédio pela fé, né? E traz graça para nós. Há um fluir da graça de Deus. É por isso que a gente às vezes cita aqui a questão da videira, que Jesus é a videira e nós somos os ramos, tá? Melhor do que ramos, a palavra para a gente entender, nós somos os galhos, né, da videira, tá? Então ele é o tronco da videira e nós somos os ramos, tá? Mas você sabe que por dentro da videira, como de qualquer planta, tem a seiva, né? É a seiva da plantinha que faz ela viver e ficar com as folhinhas verdes e tudo mais, e crescer, e dar fruto, e dar flores. Então, a seiva representa a própria vida de Deus. Agora, este poder que flui junto com a vida, essa coisa boa, portas abertas, favor diante de pessoas, situações que vêm benéficas para a nossa vida, juntamente com o poder e a cura, tudo isso aí faz parte do pacote da graça. Então, por isso que nós dizemos que a graça é um poder capacitador de Deus. A graça, por exemplo, nos capacita para toda e qualquer obra que o Senhor nos mandar. Se Deus te manda abrir uma igreja, há graça para isso. Se Deus manda você estar à frente de um departamento, há graça para isso. Se você não é nem está liderando um departamento, mas você está trabalhando como diácono, como no grupo de louvor, há graça de Deus para isso. Por quê? Porque Deus mandou. Por isso que a gente sempre, né, fala, isso é um dos pré-requisitos, né, o básico do ministério da fé e desse ministério da fé e desse ministério da vida no qual nós participamos, é além do ensino de fé e do mover do Espírito, dos dons do Espírito Santo, também, isso é muito importante. Eu quero que todo mundo que ouça isso aqui, que assista essa live, nunca se esqueça disso. Até porque na live que nós estamos falando com o Bispo Guto, ele também trouxe a lembrança disso. É algo que a gente vem sempre falando, desde a época que a gente ministrava em Aquidauana, né? Que é o seguinte, que é básico desse ministério, o aprender a ser guiado pelo Espírito. Desde Aquidauana a gente falava sobre isso, muito forte. Por que a gente falava muito sobre isso? Porque eu vi, infelizmente, muitas pessoas abrindo igreja, fazendo coisas. Quando eu digo abrir igreja é uma forma mais exagerada, mas outras coisas qualquer, entrar num departamento, comprar coisas, fazer aquilo, sem ser guiado pelo Espírito, mas meramente pela emoção.
né? E a gente via pessoas sofrendo por causa disso. Então há muita confusão, as pessoas se confundem sobre o que é a direção de Deus. E nesse ministério nós ensinamos muito sobre como ser guiado pelo Espírito, não é verdade? Tem até um livro do irmão Reagan que fala sobre isso, um livro que eu aconselho você a ler, e se você não tem, compre, é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, né? O livro é maravilhoso. E aí vou resumir aqui essa questão de ser guiado pelo Espírito. Qual é a relação disso com graça? Porque o fluir da graça na sua vida vem pelo fato de você ter sido guiado pelo Espírito e estar obedecendo algo que claramente o Senhor enviou ou mandou você fazer. Amém? Então há pessoas que não têm graça, por exemplo, para estar à frente de uma igreja, porque Deus nunca mandou a pessoa que botou na cabeça aquilo, né? Tem pessoas que não têm graça de Deus, graça de Deus, não estou falando de graça pessoal, não tem a graça de Deus para estar num departamento, porque Deus nunca mandou aquela pessoa estar naquele departamento. Amém? Então a pessoa quis ser. Tem gente que quer ser do louvor sem ter a mínima condição de ser do louvor. Não é pelo fato que você gosta do louvor que faz de você capacitado para estar no louvor. Você pode tocar violão e não ser do louvor. Você pode até cantar e não ser pro louvor. Como assim, pastor? Porque tem que haver uma direção específica para vir a graça. E há também pessoas que não tocam bem e pensam que tocam bem. E há pessoas que são desafinadas e pensam que cantam bem, né? E quando nós estamos na frente do grupo de louvor, né, eu já tive muito tempo na frente do grupo de louvor, eu tomo muito cuidado para não permitir que pessoas desafinadas entrem. Porque depois, né, eu tive uma experiência terrível, né? Eu assumi em uma certa igreja, não no Verbo da Vida, mas em outro lugar, uma liderança do louvor, né? E quando eu assumi, o pastor pediu para eu assumir, amém, era de Deus e tal. Mas quando eu cheguei lá, já estava um grupo de louvor todo formado, e tinha pessoas que tinham a mínima condição. E tinha uma pessoa lá que era extremamente desafinada, né? E a coisa, a gente fica assim, muito, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tentei fazer com que aquela pessoa melhorasse, não conseguiu, a coisa está ficando terrível dentro da igreja, chegou ao ponto do próprio pastor chegar a dizer, mas irmão Sérgio, quando é que você vai resolver isso aí, né? Então eu tive que resolver falar para a irmã que não dava, que ela não tinha condição, né? Devia nem ter dito que era irmã, né? Amém. E o que acontece? Ela chorava. Eu ia para os cultos lá, ministrar louvor, e lá estava aquela pessoa chorando. E meu coração desse tamanho apertado. Por quê? Porque eu cheguei lá e já tinha uma pessoa que não era para estar. Então isso é tanto no grupo louvor como em qualquer lugar. Tem pessoas que não têm a mínima graça, ou tino, ou capacitação para estar em determinados lugares. Agora, quando Deus manda você ir, quando Deus manda você estar ministrando algo, quando Deus manda você para o departamento tal, quando Deus manda você fazer algo, você pode ter absoluta certeza que a graça de Deus vai fluir de uma forma poderosa. Amém? Então, é preciso entender, a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é uma capacitação poderosa do Senhor para fazer qualquer coisa. Tem pessoas que às vezes assim, o pastor chama para estar à frente de um departamento e fica pensando, se eu não tenho condição, pastor, eu tenho condição. Eu posso te dizer que se um homem de Deus, uma liderança que é guiada pelo Espírito, ela segue a direção de Deus para convidar alguém. Amém? Às vezes a pessoa fica, será, eu me sinto tão incapacitado. Mas muitas vezes esse sentimento de incapacidade é somente a alma da pessoa. Talvez a pessoa não esteja com sensibilidade suficiente naquele momento para entender que essa é a direção de Deus. Porque a liderança daquela pessoa percebeu no coração uma direção de Deus para isso. Amém? Neste caso também é vontade de Deus que essa tal pessoa assuma aquele cargo. Amém? É preciso confiar nas nossas lideranças. Nossas lideranças são homens, são pessoas de Deus que têm buscado essa prioridade de ouvir o Espírito. Eu confio na minha liderança, eu confio no meu supervisor, eu confio no Ministério Verbo da Vida. E eu estou à frente de uma igreja e espero que as pessoas confiem em mim também como pastor, porque é prioritário, é básico nesse ministério o aprender a ser guiado pelo Espírito. Irmão, se a gente não fosse guiado pelo Espírito, jamais eu teria saído de Campina Grande para ir para Aquidauana.
E ainda mais forte ainda, depois de um tempo já estabelecido em Aquidauana, eu vi a direção de Deus para sair de Aquidauana e vim para Maringá, né? Ficou aquela coisa toda, as pessoas ficam sem entender, mas afinal de contas nós viemos debaixo de uma direção do Espírito. E é muito importante, porque, irmãos, a gente tem família, irmãos, e você sair de um lugar para outro, tem todo um custo, tem todo um monte de coisa que acontece, tem que ser específico pela direção de Deus. Mas eu estou falando isso sobre abrir uma igreja em um lugar e outro, mas é tudo na sua vida. Se você vai trabalhar em um determinado departamento, se você vai comprar algo, se você vai vender algo, tudo você tem que ter a direção do Espírito. Mas, pastor, como é que eu sei qual é a direção do Espírito? Naquele livrinho do irmão Reagan, Como Ser Dirigido, ele explica. Vou dar aqui por cima algumas coisas. Para você realmente ser guiado pelo Espírito e ter o fluir da graça de Deus na sua vida, primeiro você tem que viver uma vida de fidelidade, de fé, uma vida sensível ao Espírito. Você tem que ter uma vida de comunhão, oração em línguas, uma vida de comunhão com Deus. Uma pessoa que vive em oração, uma pessoa que vive em oração em línguas e meditando na palavra, é alguém que tem o seu espírito sensível, né? Essa pessoa é sensível à inclinação do Senhor, àquilo que o Espírito de Deus vai trazer para o seu coração. Por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior parte das direções que Deus dá para os filhos de Deus não vem através de sonho, não vem através de outra coisa, a não ser simplesmente pelo testemunho interior. E esse testemunho interior é uma prova de um espírito sensível, amém? E seguindo a direção do Espírito, você vai ouvir, vai se dar bem na sua vida. Mas tem gente que vive uma vida muito mística e pensa que tudo é por sonhos. Irmãos, a Bíblia deixa claro a respeito disso. A Bíblia deixa claro a respeito disso. Quem tem sonho, diga que teve sonho. Deus não diz que é para ser guiado por sonhos, tá bom? Não é por sonhos, tá? Então, você vê que no Novo Testamento quase não se fala sobre isso. Quando se diz sonho, é uma coisa que, na verdade, quando você tem um sonho, você tem que ouvir de Deus o que significa aquele sonho. Se o sonho, você percebeu que é algo do Senhor. Porque muitas pessoas têm sonhos das suas próprias mentes, ou de uma noite mal dormida, ou de um jantar pesado, de uma pizza, de tantas coisas, e dizem que é de Deus, tá? Você pode ter sonhado o que for, diga somente o que a Bíblia diz, que é um sonho, e sonho não é direção para ninguém. A direção vem pelo Espírito, e o Espírito, geralmente, na maioria das vezes, ele fala por testemunho interior, tá? Algumas poucas vezes pela voz audível do Senhor. Outras vezes você tem ali, lê a Bíblia e percebe a inclinação de que aquilo que Deus está falando na palavra é para você, tá? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, é o testemunho interior. Tá, pessoal? Veja muito bem, tenha muito cuidado. Nesse livro do irmão Reagan, Como Ser Dirigido pelo Espírito, há uma série de explicações a respeito de tudo isso. Eu aconselho você a ler esse livro e aprender, tá? Tem muita gente que vive uma vida meio louca de misticismo, ao sabor dos ventos, e tem gente também que fica procurando orientação de profeta e profetiza. Não faça isso, não é de Deus, tá bem? Por que, pastor? Não tem profeta? Não tem profeta. Há um outro livro também, muito bom, do irmão Reagan, que é O Ministério do Profeta. E tem um outro livro também do irmão Reagan, que é muito bom, Como Julgar as Profecias, tá? Porque profecia existe no Novo Testamento, nos dias de hoje. É de Deus? É. Mas nunca a profecia e o ministério do profeta no Novo Testamento é para guiar quem quer que seja. Amém? Isso é muito perigoso. Há muitas pessoas que tiveram suas vidas e famílias destruídas porque casaram ou compraram ou venderam ou fizeram qualquer coisa porque um profeta e uma profetisa dizem algo. Tome muito cuidado. A Bíblia diz: não desprezeis as profecias, mas também diz: julgai e retende o que é bom. Tá? Então, um profeta, ele sempre vai falar algo da parte do Senhor para você, nos 3 dons de revelação, dos 3 dons do Espírito, que é de revelação, e no ministério de profeta, ele vai trazer algo que já
está no seu coração. Amém? Tudo aquilo que é novidade, ele vem primeiro como uma inclinação, um testemunho interior no seu coração. Amém, queridos? Tome muito cuidado. Não vá assim, porque um profeta disse algo, você vai seguir cegamente. Procure saber a direção de Deus no seu coração. Então, para que serve profecia no Novo Testamento? Para testificar a respeito de algo, para dar provas sobrenaturais de que Deus está te inclinando para alguma verdade. Amém? Tenha muito cuidado, porque tem pessoas que vivem procurando profetas, tem pessoas que são guiadas por sonhos, tem pessoas que são guiadas por sorteio bíblico, né? Abra a Bíblia assim, e tudo isso está errado, irmão. Isso é desequilíbrio e é muito perigoso. Amém? Aí Deus não fala quando se abre a Bíblia? Fala. Mas não é assim. Você abre, vamos ver que palavra tem hoje. Pega o Preciosas Promessas, vê que palavra Deus tem para hoje. Não é assim. Agora, eu acredito sim que Deus fala quando alguém abre uma Bíblia ou pega Preciosas Promessas, mas não dessa forma, fazendo sorteio, tanto de página como de Preciosas Promessas. Deus guia a pessoa e diz claramente que ela deve pegar um papel, ou Deus guia a pessoa e diz claramente que ela deve abrir a Bíblia. Como eu já tenho entendimento, já passei por esse tipo de coisa, inclusive Deus já me falou seriamente, algo sobrenatural aconteceu quando Ele me guiou para pegar uma Preciosas Promessas, eu sei que Deus fala assim também. Ora, Deus usou até a jumenta de Balaão e ameaçou de que as pedras iam falar, irmão, porque que Deus não vai usar a sua própria palavra, nem que seja um pedaço de papel. Agora, o que não se deve fazer é sorteio. Que palavra tem para hoje? Abrir a Bíblia. Que palavra tem para hoje? Amém? Seja guiado pelo Espírito. Então, até mesmo para isso, é preciso ser guiado pelo Espírito. Amém? Como eu já tenho experiência nisso, eu sei que quando Deus me manda abrir um negócio desse, abrir uma Bíblia, só aconteceu 3 ou 4 vezes, no máximo na minha vida toda. É algo assim que não é todo dia, é algo que é de vez em quando, geralmente quando eu estou precisando de uma palavra específica da parte de Deus. Já ouvi voz de Deus também uma vez, já tive muito testemunho interior, e tudo isso tem a ver com o fluir da direção do Espírito. Eu estou falando de tudo isso porque o Salmo fala sobre a graça de Deus, tá? A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é a capacitação que Deus te dá sobrenaturalmente para fazer qualquer coisa. Mas para que a graça de Deus flua na sua vida, você precisa ter uma vida de fidelidade e ser guiado pelo Espírito. Amém? Ser guiado pelo Espírito. Ok, queridos? Então, há um outro livro muito bom do irmão Reagan que fala, eu esqueci agora o nome, mas é 5 coisas que impedem o fluir da graça de Deus. Acho que é alguma coisa desse tipo. Eu esqueci o nome especificamente, quem lembrar aí. É um livro também muito bom que fala sobre coisas que podem impedir que a graça flua. Irmãos, isso é tiro e queda. É desse jeito mesmo. Eu já vi na minha própria vida que coisas podem parar o fluir da graça de Deus. E quando eu me alinhei com o Senhor, toda a graça de Deus começou a fluir. Tem coisas que impedem o fluir da graça de Deus, tá? Inclusive a Bíblia tem um versículo que fala sobre isso, né? Sobre, por exemplo, raiz de amargura que brotando vem a contaminar a muitos, né? Essa coisa pode impedir o fluir da graça de Deus. Raiz de amargura impede o fluir da graça de Deus. Já tive experiência no passado de ficar entristecido com algumas pessoas, e o que acontecia? As coisas simplesmente empancava, né? Emperrava, e o que é pior, você às vezes está magoado com alguém e o restante da sua vida está toda correta. Você está indo para a igreja, você está trabalhando na igreja, você está orando, você está lendo a Bíblia, mas não se deixa consertar com relação a essa mágoa. E aí você começa a estranhar quando, por exemplo, já não tem dinheiro para pagar as contas, né? Quando, por exemplo, às vezes fica com muita frequência doente, e você fica se perguntando, não, deve ser a vontade de Deus mesmo. Esse ensino aí do verbo da vida, de que Deus dá cura divina, isso é uma heresia, né? É esse negócio de que, não, às vezes Deus manda umas coisas ruins pra gente, e você não está entendendo que você está errando em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque as Escrituras falam claramente que há coisas
coisas que impedem o fluir da graça de Deus. Ora, se essa coisa impede o fluir da graça de Deus, o que é que vai operar na sua vida? A consequência do maligno, porque abre brechas na sua vida. E é por isso que as pessoas adoecem muito facilmente e começam a não ter dinheiro para pagar as coisas e não tem sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus, porque a graça de Deus está impedida, como, por exemplo, neste caso, por uma raiz de amargura. Perdoe as pessoas, não guarde mágoa de ninguém. Eu, como você, já tive muitas decepções na vida, né? E não é só de muito tempo atrás, já tive sempre a gente tem decepções, né? Tem pessoas que parece que são seus amigos, mas depois você ouve que fez uma coisa muito má. E aí você tem que fazer o quê? Perdoar, irmãos. Perdoar, não tem outra. Ah, mas a pessoa fez isso aqui. E daí, cada um vai prestar conta diante do Senhor. Eu tenho que prestar conta da minha vida, você tem que prestar conta da sua vida. E no que tange a mim, como eu tenho que prestar conta da minha vida, e até muito mais, porque eu sou pastor, então eu tenho que ter cuidado para não guardar mágoa. Se alguém me faz o mal, eu não vou pagar com o mal, né? Eu sei que tem pessoas que têm isso, né? Tem esse nível também, né? A pessoa não paga com o mal, mas se entristece, se decepciona, não tem vontade mais de fazer tal coisa, de fazer aquilo outro, entra até em depressão. Meu temperamento é mais tendencioso para isso, né? Eu já tive esse tipo de problema quando eu me magoei com pessoas. Eu fico com raiva querendo fazer uma vingança, mas simplesmente comecei a ficar decepcionado, perdendo a vontade até de fazer algumas coisas no Senhor, porque a gente fica decepcionado com pessoas, muito decepcionado, né? E o que acontece? Deus tratou comigo já várias vezes, né? E por fim eu aprendi a não ficar guardando mágoa do povo, entendeu? Das pessoas, de quem trai, de quem se esquece. É uma coisa que toda pessoa que tem um chamado precisa tratar na sua alma, porque faz parte do chamado. Todos os apóstolos sofreram isso, Jesus sofreu isso. Quem é você para não sofrer o tipo de coisa como essa? Afinal de contas, a Bíblia deixa claro, isso é da Bíblia, viu? Que apesar de Deus já te dar cura, preservação, proteção e tudo mais, mas com certeza a tal da perseguição é algo que acontece porque o diabo não está satisfeito. Você vai ter confrontos, e parte das perseguições muitas vezes advém de pessoas que você confiava, ou de pessoas que você amava, ou de pessoas que você tinha como amigos, ou de pessoas que você não imaginava que fizeram alguma coisa contra você. Então é comum esse tipo de coisa acontecer em todos os setores, desde a liderança até a pessoa que entra hoje na igreja. O que é que eu estou dizendo? Desde a liderança até a pessoa que está embaixo. Todas as pessoas, desde a liderança até a pessoa que entrou agora, muitas vezes ou algumas vezes são vítimas de perseguições das mais variadas. No trabalho, pessoas que você conhece, família, etc, etc. Como é que você tem que fazer? Você tem que perdoar. Eu estou falando sobre perdão e não guardar mágoa, porque esse tipo de coisa pode travar, cortar o fluir da graça de Deus. Mas quando você está com o coração tranquilo e você perdoa todas as pessoas, a graça de Deus volta a fluir. Eu quero deixar claro que isso não é castigo de Deus, nem disciplina de Deus, não tem nada a ver. Tem que parar com essa história de pensar que tudo que é de mal ou que deixa de acontecer de bom é porque Deus está castigando. Que castigando, meu irmão? Deus não vai fazendo isso, não. O fluir, o cortar do fluir é porque uma lei espiritual foi quebrada. Quando nós guardamos mágoa, corta o fluir, porque é uma lei espiritual que foi quebrada, amém? Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Ok, queridos? Então, se semeamos amor e perdão, é isso que nós vamos colher também. Então, esse salmo é maravilhoso, maravilhoso. Ele diz no versículo 7 e 8, olha que coisa linda. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. É interessante como Davi repete isso, né? Na sombra das tuas asas. Eu até citei em um outro salmo que Deus sempre traz esse tipo de simbolismo. É como se ele fosse uma águia que debaixo das asas coloca os seus filhotes. É exatamente isso, né? Debaixo das suas asas nós estaremos seguros. É o que diz o Salmo 91. Debaixo das asas de Deus nós somos protegidos. A proteção das asas do Senhor é uma tipologia, uma simbologia do que você recebeu através da salvação.
Então, nós falamos ainda agora que uma irmã aqui da igreja deu um testemunho que ela testou negativo para a Covid-19, mesmo estando dentro de um ambiente durante vários dias, com pessoas que 3 pessoas testaram positivo para o Covid-19. E por que ela não pegou? Porque ela não pegou, porque ela está debaixo da proteção de Deus. Aí você pode estar pensando, pastor, há muitos cristãos, eu vejo que passaram por situação parecida e não aconteceu nada. Bom, eu não dou conta da vida de ninguém, eu só posso dar conta da minha igreja. A gente tem pregado isso. Se alguém dentro da igreja crê, vai ser protegido. É isso que eu posso te dizer. Se alguém crê e ela creu, protegeu. Amém? Porque é tudo pela fé, irmão. Tudo que você recebe da parte de Deus é pela fé. Tem gente que teima e fica pensando o seguinte: se Deus é tão poderoso, Ele bem que podia fazer. Ele bem que podia, mas Ele não vai fazer, porque Ele não vai desfazer os seus próprios princípios. Ele não vai chegar para mim, para você e dizer o seguinte: eu amo muito você, eu amo muito Zezé, eu amo muito João ali, e como eu amo muito vocês, e eu tenho dó de vocês e misericórdia de vocês, não precisa vocês crer não, eu vou derramar o poder sobre a sua vida. Isso não vai acontecer, irmão, porque a única forma de nós recebermos manifestação de algo da parte do Senhor é pela fé, irmão. É pela fé. Tem gente que fica peitando Deus, né? Confrontando Deus. Se tu existe, faz isso. Irmão, primeiro você tem que crer. Esse tipo de atitude é comum em pessoas que estavam desviadas e voltaram, ou pessoas que estão no mundo, aí é perdoado. A pessoa está no mundo e diz: Senhor, Deus, se tu existe, faz isso. Aí ele faz. Ou pessoa que está muito tempo desviado e diz: Pai, eu já não sei nem o que é que está acontecendo, eu quero voltar para ti. Se tu tem, se acontece alguma coisa, se tu existe, não, mas ele até crê que existe, mas se tu me amas, faz isso, Pai, eu prometo que eu nunca mais vou estar aqui neste mundo. Muitas pessoas já deram testemunho de coisas parecidas como essa, né? Então, a pessoa que está no mundo, a misericórdia de Deus opera porque a pessoa não sabe de nada da palavra. Mas se você é filho de Deus, você tem que crer nos princípios espirituais da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agindo em fé, o poder de Deus vai se manifestar. Agindo em fé, a graça de Deus vai fluir na sua vida. Amém, queridos? Eu creio que é isso aí. Não se esqueça disso, que a graça de Deus é sempre abundante na minha e na sua vida. Exemplo, aqui está na nossa frente. Como é que você acha que eu estou ministrando essas palavras, hein? Estou ministrando pela graça de Deus. Agora mesmo nós tivemos um problema, né? Vários problemas, alguns que você nem sabe. Problema no transporte, depois eu tive problema aqui na hora, para você ter ideia, eu uso essa Bíblia aqui para ler o Salmo para vocês, e a Bíblia está no tablet. Você acredita que quando eu abri o tablet, estava desinstalado, ela sozinha desinstalou, eu tive que instalar toda a Bíblia aqui no momento que já deveria ter começado. Depois nós vamos tentar acessar a internet, estávamos sem internet, e pasmem, o roteador mudou a senha de si próprio e voltou à senha antiga, que já não é mais. Quer dizer, 1000 coisas aconteceram, tá? Por isso que nós atrasamos esse tempo todo. Aí você pode estar pensando: pastor, eu não sei como é que você conseguiu. É a graça de Deus. A graça de Deus. Comecei a cantar o violão e confiar na graça de Deus. É a graça de Deus que vai operar o milagre que você tem precisado. É a graça de Deus que vai operar a salvação na vida daqueles que entregam a sua vida para Jesus. É a graça de Deus que faz com que você tenha capacitação para fazer qualquer coisa que Deus mandou você fazer. É a graça de Deus que nos auxilia nas ministrações. Por isso temos plena certeza que o Senhor está no nosso meio e que essas palavras que nós estamos ministrando para você não vêm da minha mente, é algo que vem da parte do Senhor. Pastor, então assim todo mundo, qualquer um que crer no fluir da graça de Deus, qualquer um que crer no auxílio do Espírito Santo, qualquer um que crê que Jesus está com ele, qualquer um que estiver nessa situação, o próprio Senhor vai falar através dessa pessoa. Amém? É assim que eu creio. Eu sei que o Senhor falou através de nós e atingiu a necessidade
de cada pessoa. Nós lemos hoje o Salmo 62 e o Salmo 63. Estamos continuando e vamos continuar. Eu quero deixar claro que nós pretendemos sim ministrar todos os salmos, porque cremos que todos os salmos podem ser ministrados para gerar fé na sua vida. Por isso que o nome é Salmo da Fé. Tá bom, queridos? Sejam abençoados praticando essa palavra. Creia no fluir da graça de Deus na sua vida, te capacitando para tudo. Amém, queridos? Sejam abençoados em nome de Jesus.